Fala, Mike. Boa tarde. Aqui do seu lado esquerdo, tudo bem? Pedro La Roca, Energia 97 FM, Esporte por Esporte. Boa tarde também para o Sérgio Sampaio. Mike, queria que você começasse falando sobre o teu posicionamento. Nessa longa passagem que você teve no Palmeiras, você atuou como lateral em linha de 4, como ala em linha de 3 também, e também jogando como um ponta, de fato, na última linha ofensiva. Queria que você falasse, vindo para o Santos, qual que é a vontade do Mike? A gente sabe que nesses últimos jogos no Palmeiras, você vinha até fazendo a lateral direita, mas o Abel, principalmente no começo da temporada, vinha te utilizando como um ponto. Queria saber qual que é a visão do Mike nessa chegada ao Santos. Você já teve, inclusive, essa conversa com a comissão técnica, com o próprio Kleber, enfim. Qual que é a tua preferência de posicionamento? Primeiramente, né, boa tarde. Depois, se eu esquecer sua pergunta de novo, você volta. Mas eu tenho que agradecer muito o César Sampaio, né? Estar aqui com ele aqui é uma honra para mim. É um multicampeão também, sou muito fã dele. Tava com meus filhos ali, eu falei, esse aí fez história, né? Um cara que eu admiro muito. Só tenho que agradecer, viu? E se Deus quiser, seguir aí um pouquinho da história dele no Santos. E essa pergunta eu disse muito, né, nas minhas entrevistas. Eu sou um cara que sou lateral direito, né, me sinto bem na lateral direito, mas eu sou um cara que vim para ajudar, entendeu? Vim para ajudar. Então, se o professor precisar, né, que a gente joga um pouco à frente, ou sei lá, em outra posição, eu tenho que dizer que eu vou estar preparado, vou trabalhar para isso, para estar sempre dentro de campo, né, dando o meu melhor e ajudar a nossa equipe. Mike aqui, Giovanni Afonso, canal do Ricardinho Martins. Seja muito bem-vindo ao Santos. Um abraço para o César Sampaio. Mike, minha pergunta é simples e direta. Você esteve à disposição, foi titular há exatos 15 dias atrás pelo Palmeiras contra o Mirassol no Allianz Parque e também esteve no banco contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. Para os mais de 25 mil santistas que compraram ingresso para o jogo do Morumbi, vão poder te ver em campo? O Mike tem condições de atuar contra o Juventude e talvez como titular? Muito obrigado. Com certeza, já estou preparado, né? Como você disse, já estava na caminhada lá já, estava treinando, estou bem, me sentindo bem fisicamente. Então é isso, se o professor precisar que eu entre titular ou que 10 minutos, o tempo que ele precisar, vou procurar entrar dentro de campo e fazer como eu faço, dar o meu melhor para poder ajudar meus companheiros e fazer de tudo para tirar o Santos dessa situação. Mike aqui, bem-vindo ao Santos, Vinícius Figo da Santa Cecília TV, boa tarde também, César. Minha pergunta vai sobre esse período de negociação com o Santos, porque você tinha um contrato até o final do ano com o Palmeiras, conseguiu a saída de maneira imediata com o time da capital e veio para o Santos sem custos ao peixe. Então eu queria saber como que foi esse primeiro contato do Santos com você, como que foi essa negociação com o Palmeiras para antecipar a sua saída, queria que você falasse um pouco disso. E na entrevista que você deu saindo do Palmeiras, falou muito sobre a imagem do Neymar aqui no Santos, o quanto isso te alegrou para vir para o Santos. Queria que você falasse, foi um incentivo a mais ir para o Santos, sabendo que o Neymar está aqui? Muito obrigado. Então, o Santos já tinha, né, umas sondagens lá atrás, mas quando chegou mesmo, né, uma proposta, foi na chegada de um cara que eu considero muito, um cara que eu considero como pai, né, que me ajudou tanto na subida da base profissional no Cruzeiro, como na chegada no time profissional do Palmeiras, que foi o Alexandre Matos, né? Meu irmão, então. Meu irmão. É um cara que eu admiro muito. Quando ele chegou aqui, ele e o presidente, né? Já fizeram uma proposta, já me procuraram, fiquei feliz, né? Tinha, sim, esse resto do ano, né? Meu contrato acabava só em dezembro. Mas entramos, né, num consenso. Sabemos que na vida tudo tem um ciclo, né? Então, o meu ciclo no Palmeiras, a gente conversando, sabemos que já tinha acabado. Então, conversamos bem, foi bom para mim, bom para o Palmeiras e bom para o Santos.
O Neymar, não tenho nem o que falar. O Neymar, para mim, é um dos melhores jogadores que a gente tem, né? Para mim, no mundo, ele é um dos melhores jogadores. É um cara que eu sempre fui fã, né? Então vai ser uma honra jogar ao lado dele. Não só do lado dele também, mas como do lado do Zé Rafael, que foi meu companheiro de clube há mais de 5 anos, né? E tem outros também que eu joguei contra, né? Cheguei há pouco tempo, mas já vi que o elenco tem muita qualidade, então estou muito feliz e vou fazer de tudo para estar sempre ajudando. Tudo bem? Bom, já que você mencionou o assunto do Zé, o que você traz dessa bagagem tão grande no Palmeiras, que tem um técnico com uma mentalidade vencedora, sempre lutando por títulos, para juntar a experiência do Zé, do próprio Neymar e de outros caras, né, desse elenco, para, como você diz, tirar o Santos dessa situação? Como você chega também para ser uma das lideranças, um jogador rodado e com essa mentalidade de um clube muito vencedor, de onde você veio? O futebol são feitos de momentos, né? Todos sabem que o futebol é muito difícil, né? Às vezes entra numa fase não tão boa, né? E quando entra numa fase boa, de qualquer jeito, né? Dá tudo certo. Sabemos, né, que o Santos não está numa fase tão boa, né? Não podemos mentir. Mas eu tenho certeza que vamos sair dessa. Como você disse, o grupo está bem misto, né? Muitos da base, moleques novos e também pessoas, jogadores que vieram de grandes clubes, né? E bem maduro. Então é uma junção perfeita, né? Tenho certeza que daqui para frente, ganhando jogos, né? Volta a confiança dos jogadores e consecutivamente vai vindo as vitórias e vai vindo os pontos que a gente precisa para tirar o Santos dessa situação. Boa tarde, Mike. Boa tarde, César. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Mike, você disputou agora, recentemente, a Copa do Mundo de Clubes, né? Onde passou a fase de grupo. Você tem jogos de mata, e é uma pressão enorme para que em 90 minutos os times possam vencer e avançar, né? Ou ser eliminados. O Santos joga nessa segunda-feira, podemos dizer assim, um jogo de Copa do Mundo também, porque eram 3 jogos seguidos contra rivais diretos lá embaixo. O Santos, de 6 pontos, fez apenas 1. Encara o Juventude, precisando vencer por uma série de fatores, não só para sair da zona do rebaixamento, mas até para a sequência ou não de trabalho que hoje vem sendo desenvolvido no Santos, que pode ser colocado em xeque caso o Santos não consiga vencer o Juventude. Como fazer com que o Santos, somando essa tua experiência com os demais jogadores, possa entrar em campo minimizando esse peso que vai ser externo, da torcida cobrando e querendo essa vitória, para que o futebol do Santos possa fluir, e a característica de todos que tem ali dentro de campo, que individualmente são jogadores de muita qualidade, mas que no conjunto a coisa não tem caminhado. Como que o Mike pode, nesse primeiro jogo, talvez tentar colaborar e contribuir para que o Santos possa, enfim, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro? Então, como você disse, né? Vai ser um jogo muito importante, né? Jogo em casa contra um adversário direto, né? Então temos que fazer de tudo para ganhar. Só que esse peso tem que ficar lá fora, né? Aqui dentro temos que estar leves, com responsabilidade, lógico, né? Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito importante. Precisamos, de qualquer jeito, os 3 pontos, né? Temos que correr atrás. O que importa para a gente agora é a vitória, mas isso vem de uma construção, né? Estamos fazendo um bom trabalho essa semana, uma semana aberta. O professor está podendo trabalhar bem o time em cima, né, do adversário. Então, vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo, né? Com a ajuda dos nossos torcedores, se Deus quiser, conseguir os 3 pontos. Boa tarde, César Sampaio. Seja bem-vindo, Mike Messias, do Painel Santista e Varanda Futebol e Debate. Você é um multicampeão, 8 anos de Palmeiras, 12 títulos, se eu não estiver enganado. E
Você já teve algum contato com o Kleber Xavier? Ele já te passou como ele pensa que você pode jogar? Se há alguma diferença do que o Abel pedia para você? E como é que você imagina essa parceria com o Neymar, né? Porque você até, nas entrevistas que você deu, você falou que o Neymar também seria entre aspas, pesou na sua decisão de vir para o Santos. São essas duas perguntas. E obrigado. Pesa em qualquer jogador, né? Como eu disse, jogar ao lado do Neymar sempre foi um sonho, né? Para mim é um ídolo e um gênio. E conversei com o professor. Ele me mostrou já uns vídeos, né? De como que ele gosta, que o lateral marca, que o lateral ataca. É um pouco diferente só, mas isso a gente vai pegando de acordo com o tempo, vai pegando de acordo com os treinamentos, né? Mas como eu disse, estou pronto para ajudar, estou pronto com um pouco da minha experiência, né? Para poder tirar o Santos dessa situação. Mike, aqui, tudo bem? Tatiana, da Band. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu novo estilo de vida, né? Porque são mais de 8 anos no Palmeiras e é um primeiro dia num novo emprego, então é tudo muito diferente, né? São novos companheiros, uma nova cidade, enfim. Agora mais pertinho da praia, você sai um pouco de lá, daquele agito. Queria que você falasse um pouco dessa mudança de estilo de vida para você, para sua família, como que você tem encarado isso. E aproveitando também para perguntar um pouquinho sobre seleção brasileira. Você, ano passado, foi um nome cotado ali numa pré-lista e agora, ao lado do Neymar, isso pode voltar também a ser um sonho para você. Queria que você comentasse sobre essas duas coisas, seu estilo de vida e um pouco sobre a seleção. Obrigada. Verdade, toda mudança, né, é um pouco difícil, a gente fica com um pouco de medo, mas quando eu já cheguei aqui, esse medo já saiu, né? Todo mundo me tratou super bem, me acolheram da melhor maneira possível. Já conheci um pouco da cidade, né? Já sabia como era. Todos me falaram muito bem dela, né? E para mim para mim vai ser excelente, porque meus meninos gostam muito de praia, né? Então eles vão aproveitar bastante. É uma cidade que tem pessoas que muito acolhedora, né? Então tô bastante feliz. E seleção é um sonho, mano. É um sonho de todo jogador, não só meu, mas de todo jogador. Me sinto preparado para se caso uma oportunidade aparecer. Mas para aparecer eu tenho que estar bem no Santos, tenho que estar jogando. E esse que é o meu foco, né? Meu foco agora é o Santos. Fazer um bom trabalho aqui, junto com os meus companheiros. E para primeiro, né? A gente pensar em sair dessa posição e depois mais para frente pensar em coisas mais altas. Boa tarde, Mike. Aqui à sua direita, à sua esquerda. Boa tarde, César Sampaio, Fabiano Cardoso. Você chega num time, você falou, machucado pelos últimos anos, descenso, mas você é o maior campeão da era dos pontos corridos e chega como lateral direito numa função do Santos que poucos jogadores conseguiram se firmar nos últimos anos. Como você chega nessa briga com o Igor Vinícius, que também acabou de chegar? E uma outra curiosidade, a companheira falou sobre a cidade, eu sei que você tem um hobby que é o café, lá de Pedra Dourada. Santos tem uma relação muito intrínseca com o café, tem aqui o Museu do Café. Como é essa sua relação com o café na sua vida, Mike? Primeiro em relação ao Igor Vinícius, é até engraçado, né? A gente era adversário, né? Jogava muito contra, acho um excelente jogador, então isso só beneficia o Santos, né? Vai ser uma briga muito sadia, né? Todos os times que eu passei, né? Peguei excelentes laterais, então isso só vai ser bom para o Santos. E sobre o café, eu sou um cara da roça, né, mano? Pedra Dourada como eu brinco, né? Minha esposa gosta de falar que ela tem 2.500, mas eu acho que são 3.000 habitantes, né? Aumenta 500 pessoas aí, mas é uma cidade que eu amo de coração. Eu não nasci lá, eu nasci em Carangola, mas depois dos 7 anos eu fui para lá. Então
Eu trabalhei na roça, apanhando café, e o café já vem me acompanhando desde novo. Então, eu gosto muito de café, tanto de tomar o café, né, e produzir. Então, acho que eu vou aproveitar bastante aqui em Santos também, procurar umas cafeterias legais aí para tomar. Mike aqui, tudo bem? Seja bem-vindo, Wagner Frederico. Todo mundo sabe do seu histórico, né? Multicampeão no Palmeiras, no Cruzeiro, mas nas últimas 2 temporadas você perdeu espaço no Palmeiras. É muito por conta de lesão muscular. Ano passado você teve lesão de panturrilha, enganado, e esse ano, no começo, coxa. O torcedor do Santos se preocupa, né? Até porque tem um histórico recente de jogadores que vêm para cá, são contratados, demoram para jogar, tem problema físico. O Ilharão, por exemplo, chegou e não conseguiu jogar ainda. Como é que está o Mike neste momento? Você teme por essas lesões, de ter mais lesões musculares? Como é que está a sua condição física, né? Porque talento, o torcedor do Santos sabe que você tem de sobra, mas para poder jogar tem que estar bem fisicamente. Como é que está o Mike hoje fisicamente? Verdade, a lesão para o jogador nunca é boa, né? Fiquei muito triste, né, com as lesões que você disse, que eu tive mesmo, mas vim fazendo um trabalho específico, né, fazendo alguns trabalhinhos para reforçar, né, mas o músculo, muitos pensam que quem está treinando mais está mais preparado, mas é difícil você só treinar, né, e quando você vai jogar é totalmente diferente. Então acho que isso que aconteceu um pouco comigo naquele ano, e hoje eu estou me sentindo super bem, né? Já vinha fazendo já uma preparação individual para trabalhar mais, né, a musculatura, então estou me sentindo super bem, estou me sentindo preparado e pronto para uma nova fase, se Deus quiser aí fazer um excelente campeonato com o Santos e em busca, assim, como eu disse, de coisas mais altas. Última pergunta. Mike, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, bem-vindo. Eu queria falar com você aqui sobre uma relação sua, que você tem uma relação muito sobre a parte mental. Até seus colegas de trabalho na época do Palmeiras falavam muito sobre isso, e ao mesmo tempo também, até adversários mesmo já falaram sobre isso. Quando você já ajudou o Alisson, na época que ele teve uma relação um pouco fora, né, de futebol. Mas eu queria saber sobre você aqui no Santos. Quando você pode ajudar os garotos, principalmente da base do Santos, que tem diversos garotos, o Robin Júnior, o Luca Meireles, quando você pode ajudar eles no momento de dificuldade que o Santos vem passando, perto de uma zona de rebaixamento, e poder dar uma moral, ajudar esses garotos com a sua experiência a poderem estar se desenvolvendo e também conseguindo ajudar o Santos. Essa pergunta aí que eu vejo que o tempo passa, né? Antigamente eu era um dos meninos, agora eu sou um dos experientes do grupo. Mas eu fico feliz, mano, eu fico feliz, eu passei por esses momentos, né? Lá no Cruzeiro, quando eu subi, tinha muitos medalhões lá, né, que me ajudaram bastante, como o Ceará, eu estava falando para ali, o Dedé, então foram uns caras que me ajudaram bastante lá no Cruzeiro, e isso é muito importante para as crias, né, que sobe, né, então eu vou fazer de tudo para ajudá-los, né, já falei com eles o que precisar, pode contar comigo, eu sou um cara que gosta de fazer amizades, gosto de ajudar, né, então aqui não vai ser diferente, eu faço de tudo para ajudar dentro de campo, mas fora também, sou um cara que, vou falar que é paizão não, porque a Ale falou que paizão não é legal, mas eu sou um irmãozão, né, um irmão mais velho, e vou estar ali para ajudar e para que eles precisarem, para eles poderem fazer o melhor possível dentro de campo, e isso é bom para a gente também, né, e os meninos ajudam bastante a gente ali dentro de campo.